Olá, queridos, tudo bem? Como é que estão vocês aí? Nessa transição de inverno amazônico para verão amazônico. Não sei, o inverno amazônico foi não, está sendo ainda, né? É bem rigoroso. O Rio Madeira está cheio. Vou ver se eu trago essa semana aqui o meu querido Bert, que está na Defesa Civil aqui do município, para falar a respeito das providências que ele está tomando aí. Mas eu tive agora no domingo, eu estive ali no Rio Madeira e o rio está cuspindo água para fora, tem muita água, está chegando ali na ponte, tá, até agora nada demais, nada que a gente não conheça. Mas como ainda temos muita chuva aí pela frente, é melhor a gente ficar ligado naquilo que está ocorrendo. Eu fico com um sentimento muito grande porque eu sei o que é que passam os ribeirinhos aí, pessoal do Baixo Madeira aí de Calama, Nazaré, Demarcação, São Carlos, enfim, essa turma toda, e nós aqui em Porto Velho, né? Porque os bairros aqui de Porto Velho que são atingidos, o Lago Maravilha está ali, eu não sei o que é que vai acontecer esse ano. O Lago Maravilha encheu demais e falta muito pouco para ele derramar a água que ele tem lá dentro do Rio Madeira. Se acontecer isso, a gente não vai ter uma tragédia, mas vai ter algo que já vem sendo falado há muito tempo. Eu tenho um amigo que mora lá, o professor, e ele me diz o seguinte, Léo, são anos que nós estamos aqui brigando para ver se a gente resolve esse assunto, e por mais que a gente brigue, parece que a solução não aparece e que não virá. É complicado pra caramba esse tipo de coisa. Mas eu não estou aqui para falar a respeito disso, não. Isso aqui é porque a hora da gente começar o programa, ele começa normalmente assim. Eu penso uma coisa, mas a boca vai lá e fala outra, né? Eu queria falar de política, mas também a política está tão previsível, está mais previsível do que o resultado do Big Brother Brasil, né? Todo mundo sabia que a moça ia ganhar, já sabia disso há muito tempo, já estava tudo mais ou menos resolvido. E a nossa política está assim também, bastante previsível. A única coisa que não está muito previsível é como é que vai ser a eleição para presidente. Até a previsibilidade aqui em Rondônia está assim muito à vista. Parece que a gente já sabe quem vai ser o governador, a disputa vai ficar entre dois. Tomara que Rondônia saiba escolher, e escolher bem. A gente já sabe que nós vamos ter uma renovação grande na Assembleia Legislativa do Estado, graças a Deus, e a gente sabe que lá na Câmara, na Câmara não, na bancada federal, a gente deve ter aí 2, 3 deputados dos que estão eleitos lá, que estão com mandato, que ficam, mas o resto é provável que volte para casa. Graças a Deus, vamos ver se a gente escolhe melhor. No Senado, nós vamos ter 2 vagas, isso já ajuda um bocado também, porque cá para nós, que bancada federal sem graça, ruim, descompromissada, salvo pouquíssimas e raríssimas exceções, mas de uma forma geral, foi complicado. Eu sei que a gente vai ficar aqui com uma rodovia 364, que na verdade não está sendo, não foi ampliada, não foi duplicada, mas a gente já está pagando aí os custos dessa não duplicação. Estamos pagando pedágio para morrer do mesmo jeito que a gente pagava, ou que não pagava antes, para continuar morrendo. É um negócio complicado, né? Você vê como é que a política anda. A BR-319, estou torcendo para que saia. Desde 2016, eu me lembro que o ACI, quando fazia aquelas, ACI Gugax, quando fazia aquelas ações aqui, as audiências públicas, ele vinha falando a respeito disso. Não vamos fazer, vamos cuidar daquilo lá e não vamos pagar antecipadamente para fazer a duplicação da BR-364, que não é duplicação. Consertaram uns trechos ali assim, uma terceira via ali, e pedágio que não acaba mais. Vou falar disso aqui hoje não. Hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa que é presidente de uma associação, a AROS, vai falar de ostomizados. No dia 20 de abril agora a gente comemora o dia do ostomizado de Rondônia, e a gente vai falar a respeito desse assunto que normalmente ninguém toca nele.
falar de ostomizados ou de ostomia é algo que é bastante complicado, porque quem tem não gosta que ninguém saiba e é algo que as pessoas não entendem, não conseguem conviver, a quem tem não convive bem com ostomia e fica aquele negócio assim que me parece até que as pessoas se sentem segregadas. Thaís Yamazaki está aqui comigo hoje e a gente vai ter a oportunidade de conversar a respeito do assunto. Obrigado por você ter vindo, querida. Minha cunhada. Meu cunhado, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer revê-lo, poder falar um pouquinho mais da Aros, né? Completamos aí 20 anos de 20 existência. anos, né? 20 anos. Como é que você foi para Aros, Thaís? Porque você não é ostomizada. Você tinha alguém da família que era? Como é que foi isso aí? Como é que você chegou na Aros ou a Aros entrou na sua vida? Aros entrou na minha vida. Eu Aham. conheci nosso cunhado também, Walter Bariani, Aham. né? Ostomizado, escritor e fundador da Aros, né? Isso. E ele contando a sua história, a luta dele com o processo da ostomia como um todo. Quando ele foi ostomizado lá em 2003, 2004, ele chegou em Rondônia e não tinha assistência alguma, não tinha suporte, não tinha os dispositivos médicos que o ostomizado costuma usar. E com isso ele começou uma movimentação. Então tiveram pessoas muito importantes, como o Dr. Carlos Alexandre, que hoje é diretor clínico no Hospital do Amor, né? Teve também o apoio logo em seguida de pessoas que já trabalhavam com essa primeira iniciativa de ter esse material aqui, que foi a Socibra. A Socibra foi a pioneira aqui a trabalhar com dispositivo médico voltado para ostomia. Aliás, até hoje funciona dessa forma, né? Hoje a gente tem um cenário um pouco melhor, porque a gente tem uma distribuição, temos outras marcas que compõem a distribuição do dispositivo médico. Mas a Socibra ainda continua, né? A Socibra ainda continua. Ali na Rafael Vaz e Rafael Vaz e Silva. Aqui pertinho. Isso, aqui pertinho. E a Ultramédica, que fica logo à frente, um pouco mais à frente, também trabalha com os dispositivos para pessoa com ostomia, com marcas diferentes, que são as duas maiores marcas de distribuição aqui no nosso estado, que tem uma qualidade já comprovada e tem estudos científicos falando que são os melhores produtos hoje do mercado. Obviamente que outros estão vindo, as tecnologias vão modificando. Mas a gente percebe que ainda, né, até pelo processo de reabilitação, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, a gente percebe que hoje aqui no nosso estado, as duas empresas que estão bem comprometidas com essa questão, né, e inclusive com parceria estruturada na Aros, é a Socibra, a Ultramédica, entregando a Convatec, a Coloplast e a Hollister, que são duas empresas. Hollister e a Coloplast são duas marcas, né? São duas marcas de dispositivos médicos. Você chama de dispositivo médico. Antes de qualquer coisa, eu queria mandar um abraço aqui para o meu querido Bariani. Eu sei do trabalho que ele fez. Nós morávamos próximos e eu acompanhei o trabalho, a luta dele para implantar alguma coisa, para ajudar as pessoas que eram ostomizadas. Gente, a gente vai falar sobre ostomia e vocês vão entender o porquê da dificuldade que a gente tem até de trazer esse assunto para a TV. Eu vou fazer um brinde aqui à sua vinda. Saúde. Saúde. Mina Linda, melhor água do estado de Rondônia, recebe Thaís Yamazaki, que é engenheira química. Mas se eu for falar tudo que você eu vou ficar um programa aqui só dizendo que você é engenheira química, que você atua na Aros, enfim, já atuou no governo, na prefeitura, né? Eu acho que já passou por muitos lugares aí. Já. E no Conselho de Saúde, né? E agora... Que a Aros tem assento, tem cadeira no Conselho de Saúde, né? Isso, exatamente. Saúde. Saúde, Léo.
Meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Minalinda se destaca por ter o maior pH, tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Minalinda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Minalinda, a única de Rondônia com maior pH. Tendo maior pH, você sabe que você tem a garantia de mais saúde. Bom, vamos nessa conversa aqui. Imagina, algum tempo atrás, as tecnologias, de uma forma geral, elas foram mudando o conceito que a gente tinha e que o ostomizado tinha. A sociedade via, de uma forma estigmatizada, via o ostomizado como uma pessoa que tinha o intestino do lado de fora, essa coisa toda, que usavam a bolsa. Ostomia é exatamente isso, é um dispositivo que você tem para colocar fezes e urina, falando assim de forma muito direta, fezes e urina fora do corpo, para expulsar fezes e urina, porque você tem alguma obstrução, alguma coisa, algum impedimento para utilizar via vagina, pênis e ânus. Basicamente é isso aí. Tô certo, Thaís? Exatamente, Léo. Assim, o que talvez não fique muito claro, né? Porque às vezes as pessoas confundem. Mas quando você fala dispositivo médico, é órtese, é prótese, né? Aliás, aproveita para dizer para a gente aqui o que órtese e prótese são diferentes, né? São dispositivos médicos que ajudam a melhorar a qualidade de vida do paciente, né? A diferença, o que é a bolsa, o que seria a bolsa de colostomia ou catéter hidrofílico para pessoa incontinente? É órtese. Por quê? Porque são aqueles dispositivos que a gente auxilia, que são externos ao nosso corpo. Então, pode ser o aparelho ortodôntico, ele pode ser a coleira cervical, pode ser o nosso óculos. Então, são... Pode ser o olho, o globo ocular, para quem não tem esse globo ocular, né? Aquele de vidro. Aí eu acho que aí ele entraria... nas próteses, né? Na prótese, isso, porque ele fica interno e ele vai ficar com a pessoa, certo, né? Na verdade, são peças artificiais que vão substituir algum membro. Então, no caso, seria o olho, né? E aí, a prótese, então, pode ser prótese mamária, que é mais comum, que é mais conhecida. Que é o silicone. O silicone, as pernas mecânicas, quando a pessoa, né? O braço também, a mão mecânica. Então, tudo isso... aí entraria na prótese. Então, a gente está dentro do grupo mais da órtese, para explicar para a pessoa. Essa história é somente porque as pessoas entendem. Uma dentadura é uma prótese. Exato. Pronto, você retira, usa na hora que você quer, mas ela não substitui nada. Já um implante dentário... também ficaria dentro... Na prótese também, né? Exatamente. Na prótese. Fica na prótese. Órtese basicamente os coletes cervicais, o nosso óculos, o aparelho ortodôntico, que são coisas que a gente usa, mas a gente tira e está no uso externo do nosso corpo. O aparelho auditivo, o auditivo. Isso. Perfeito. Né? Aí a bolsa entraria também aí nessa situação. Mas, Léo, assim, apesar de eu ter um carinho, uma paixão muito grande de falar quando eu falo sobre a ostomia, mas hoje eu queria fazer um recorte dentro do trabalho que a Aros vem desenvolvendo. Por favor. Da incontinência urinária. Hoje, quais são os pacientes que são atendidos pela Aros? São aqueles pacientes que ou têm uma doença hereditária, né? Ou uma coisa que ela nasceu com aquele tipo de uma má formação, e aí ela tem essa incontinência urinária. Ou seja, não
consegue segurar a urina. Exatamente. E em alguns casos até as fezes também é comum Perfeito. da pessoa não conseguir. Aham. E um outro caso, que esse é um número crescente no Brasil e assustador, não fiz o levantamento, mas eu sei que esse número é muito grande, é com relação aos acidentes automobilísticos ou de moto. A gente vê aqui, todos os dias, a gente tem um acidente, quando não leva a vida desta pessoa, a pessoa fica com sequela. Normalmente, por quê? Porque tem uma lesão medular nas colunas cervical e que a pessoa se torna normalmente tetraplégica, paraplégica, né? Hemiplégica, enfim. Exatamente. Todas Vai as ter paralisação. isso, dos membros inferiores. E aí, com isso, ele acaba também entrando com a sequela desse acidente, da lesão medular, ela deixa a pessoa incontinente. Então, esse é um grupo que tem crescido muito e que a gente precisa voltar a fazer campanhas, como era feito antigamente no Detran, na própria Centran, que as equipes de educação faziam na rua campanhas alertando sobre a questão da bebida, sobre o álcool, de dirigir com atenção, de dirigir com cuidado, para ver se diminui esse número de pessoas que acabam lotando o nosso João Paulo com esse tipo de problema. Thaís, você dirige na cidade, né? Dirijo na cidade. Então você sabe exatamente aquilo que a gente está vivendo, né? Exatamente. O nosso trânsito, principalmente quando a gente está falando de motos, eu sei que os meninos e as moças precisam ganhar o dinheiro, que eles têm, na hora de fazer entrega de alimento, de alguma coisa, os motoboys, normalmente eles saem numa velocidade maior, porque tem que fazer várias entregas, mas eu queria pedir para vocês o seguinte, consciência. Tá? Pelo amor de Deus, se você não tiver consciência, um acidente de moto, ele envolve educação, segurança, saúde, trabalho, previdência. É uma série de coisas que são tocadas, que são demandadas em função de um acidente. O menino quebra uma perna de moto, ele vai ficar sem trabalhar, vai ficar sem ir para a escola, vai ocupar o espaço que estaria uma pessoa que precisa de um atendimento por doença em função do seu acidente, vai demandar a ação da Polícia Militar, que vai lá para fazer a ocorrência, quer dizer, e do trabalho, né? Porque não vai poder trabalhar no dia seguinte. O negócio é bastante complicado. Eu vou te pedir um minutinho, Thaís, eu vou chamar o Hospital de Olhos Veloso. A gente está falando de óculos, né? Olha aí, os óculos. Olha aí. Veloso. Hospital de Olhos Veloso. E eu volto na sequência para mais um bloco aqui com a Thaís Yamazaki. Nós vamos falar muito aqui a respeito da AROS, a importância da AROS, dessa Associação Rondoniense de Ostomizados. Já eu estou de volta. Eu sou filho do Hospital de Olhos Veloso. Então, quando eu venho para esse hospital, eu me sinto em casa. Quando eu terminei minha residência, eu fui para Curitiba fazer meu fellow. Os equipamentos que a gente via lá no hospital de Curitiba, a gente tinha todos aqui no nosso hospital. Nós aqui sempre tivemos alinhados com a tecnologia do que tem de melhor no mundo. Na terça-feira, 2 dias antes de começar a minha formatura, meu pai passou mal. E naquela hora eu estava com medo de perder meu pai. E a médica que nos atendeu, ela foi assim, de uma delicadeza, de um profissionalismo, que naquele dia eu fiz uma promessa com Deus. Não vou admitir um tratamento diferente desse que essa doutora teve comigo em relação aos meus pacientes. Isso para mim reforçou mais esse comprometimento. Estamos de volta, ampulheta virada, e a gente vai para mais 15 minutos aqui de conversa com Thaís Yamazaki. Thaís Yamazaki, que tem essa relação de muito amor com a AROS. Mas eu vou guardar o terceiro bloco, a gente vai falar de AROS agora aqui, mas eu vou guardar o terceiro bloco para a gente falar a respeito de saúde de uma forma geral e Conselho de Saúde, Conselho Estadual e Municipal de Saúde, que tem assento. Mas se a gente
A gente precisa olhar os conselhos, e eu estou falando isso aqui diretamente para o governador, para o prefeito municipal, para o secretário municipal e estadual de saúde, e para as pessoas, para a Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, que normalmente tem participação em tudo aquilo que você faz em termos de saúde. E se não tiver participação do conselho, tem gente que pensa que o conselho está lá para atrapalhar. Não, 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 não. O conselho não decide nada, ele está lá para ser ouvido. Ele leva demandas da população. É para isso que ele existe. E é para isso que ele precisa ser atendido e respeitado, né? O controle social, ele é muito importante, ele tem um papel fundamental, né, nas políticas públicas, em deliberações sobre determinadas matérias, sobre fiscalização. Então, ele é um braço, sim, né, que apoia a gestão a ter um olhar seguro das políticas públicas que serão implantadas para atendimento, principalmente quando a gente fala pela saúde, que é gigante, com demandas imensas, e que quando a gente fala de demanda do Conselho Estadual de Saúde, a gente está pensando em 52 municípios, quase 2 milhões de pessoas que moram, que vivem no estado de Rondônia. E a gente tem um agravante, porque a gente atende Acre, a gente atende Amazonas, Sul do Amazonas, atende Mato Grosso do Sul e Bolívia, né? Então a gente tem toda essa demanda aqui no nosso estado. A Aros trabalhando ali dentro do Hospital do Amor, porque vocês estão sempre ali, né, no apoio. Aliás, falar nisso, no dia 25 agora nós vamos fazer o bingão de apoio, o bingão para a Casa de Apoio Filho de Irã, que é uma unidade que a maçonaria, Glomaron e as outras potências estão trabalhando juntas para construir algo que não é para maçom, é algo para a sociedade. Então, se você puder ajudar, se você, sempre que for demandado aí, não esqueça, a gente, para fazer aquela obra que é grande, enorme, a gente não está fazendo aquilo para nós, não é para maçom, não. Aquilo a gente está fazendo para o povo, e para dar ao povo aquilo que o povo merece. Se a gente quer fazer um negócio bonito, bom, bem feito, a gente tem que fazer isso. Está aí o bingão beneficente, Casa de Apoio, vai acontecer, foi prorrogado, vai acontecer agora no dia 25 de abril. Não precisa você participar, ir lá em casa, é randomizado o sistema, e em sua casa você vai saber na hora, quando foi sorteado, a gente avisa, leva o prêmio, enfim. E eu estou torcendo aqui para você. Carro, eu quero que você ganhe, o dinheiro também. Agora, se você ganhar o dinheiro e quiser devolver para a Casa de Apoio Filho de Irã, a gente não fica com raiva, não. Pelo contrário, a gente agradece. Bom, vamos lá, o Thaís. Uma nobre causa, com verdade. certeza. Bom, eu queria contextualizar um pouquinho, porque eu acho que às vezes as pessoas não entendem, e às vezes até os nossos gestores mesmo, sobre o papel da Aros quando ela começou a desenvolver um trabalho com a incontinência urinária. Porque, teoricamente, durante 16 anos, nós trabalhamos muito focados na ostomia, né? Que existe hoje, assim, tem uma força-tarefa gigante e também um apoio muito importante na época do ex-governador Confúcio Moura. Perfeito. Mas, quando a gente... Em 2018, Léo, a Ultramédica começou a fazer um trabalho, né, junto às pessoas incontinentes, visto que visto o número de recorrências de infecções urinárias. Inclusive, tinha convidado o Dr. Diego para estar aqui com a gente, explicar por que passam esses pacientes todos por eles, né, lá no hospital, no hospital de base, mas infelizmente ele está em cirurgia e não conseguiu vir. E também da questão dos pacientes que são mielomeningocele, né, que são um outro grupo que a gente tem dentro da Aros. Então, em 2018, a Ultramédica começou a fazer esse trabalho. Tais ações vieram também em parceria com um projeto piloto junto com a secretaria, com o doutor Alessandro, né, que hoje está no Hospital do Amor. Não, eu acho que ele mudou de domicílio, ele saiu do estado de Rondônia e foi para um outro estado. Estava trabalhando aqui na Avenida Migrante,
Ali perto de uma pracinha, exatamente. Acho que ele foi embora para São Paulo ou para o Isso. Paraná, um negócio desse. Exatamente. Verdade. E aí, assim, ele começou a desenvolver esse projeto entendendo a necessidade de um ambulatório miccional, né, de disfunção miccional. Em 2019, a gente teve a descontinuidade desse serviço justamente pela troca de domicílio do Dr. Alessandro. Era ele o frontman. Exatamente. E a partir daí, o que a gente começa a perceber? Interrupção, dificuldade de acesso, né, aos exames para os pacientes, exames importantes como urodinâmico, uretrocistografia. Então, assim, a gente foi perdendo um pouco aquele projeto inicial que tinha tudo para dar certo e que era muito importante para a nossa população. Em 2020 vem pandemia, Covid-19, então aí se acaba toda essa parte né, da assistência, porque a gente teve esse isolamento e em março de 21, quando eu assumi a Aros, que foi em janeiro, em março a gente volta com essa temática trazida pela própria ultramédica, falando assim, Thaís, a gente precisa discutir sobre esse assunto, porque a gente tem uma demanda significativa sobre isso. Eu falei, concordo. Em 2020, 21, 22 e 23, passamos discutindo sobre isso, levamos essa demanda para o nosso movimento nacional. Foi deliberado numa conferência que nós faríamos esse trabalho, então isso foi nacionalmente. Todas as associações que são vinculadas ao movimento de ostomizados Brasil, todos eles têm esse compromisso de cuidar de pessoas com incontinência urinária. Então isso foi fortalecido nesse trabalho. E aí, o que a gente fez nesses primeiros anos, né, de trabalho junto com a Aros? A gente levantou esses pacientes, nós reabilitamos esses pacientes. Hoje, a ultramédica, ela tem um programa que se chama Ativa, que faz esse monitoramento dentro de um protocolo estabelecido pela própria empresa, né? E eles trabalham nessa reabilitação junto aos nossos pacientes. Nós temos, e isso funciona aqui em Porto Velho. Aqui, em parceria com a Aros. Isso. Pessoas que têm, principalmente incontinência urinária, que eu acredito, eu estou aqui, na hora que a gente fala de incontinência urinária, já me vem à cabeça aqui pelo menos umas 5, 6 pessoas, que são pessoas que são do meu convívio, que eu sei que tem esse problema. E aí é o seguinte, essas pessoas devem procurar o que e onde? Primeiro é passar com um urologista, um médico urologista, para fazer a avaliação, para fazer os exames necessários e saber se essa é uma incontinência que não tem como fazer reabilitação, se isso prejudica o seu sistema, né, do trato urinário, e aí ele vai fazer essa indicação. Se essa pessoa está habilitada a fazer esvaziamento com catéter hidrofílico, né, que é a nossa mais alta tecnologia, padrão ouro, ou se ela vai ter outro tratamento, cirurgia ou exercício físico. Esse catéter hidrofílico, ele é usado por homens e mulheres? Homens, mulheres, crianças. Perfeito. E bebês, em alguns casos. Perfeito. Né? Então, em 2024, quando a gente vê essa ausência crítica de um sistema, né, especializado do ambulatório que tinha sido começado lá em 2018, a gente começa a se preocupar, a Aros começa a se movimentar fortemente na discussão junto à Secretaria do Estado, junto às pessoas que trabalham nesse movimento. Por quê? Porque o paciente ele foi reabilitado e é acompanhado com um dispositivo médico. Ainda que a gente tenha processos de licitação que tragam, né, que a gente não pode dizer, qual é a marca. Realmente, a gente não pode direcionar o processo, mas tudo existe uma justificativa técnica. Perfeito. E essa justificativa técnica, ela tem um embasamento quando você tem um histórico desse paciente que, se você não tem o serviço na rede pública, no SUS, e outra pessoa está fazendo o acompanhamento,
com validação médica, com enfermeira estomoterapeuta, com as enfermeiras que são capacitadas e habilitadas para trabalhar com esse paciente, nós temos a justificativa de defender aquilo que o paciente está usando. Perfeito. O que não pode é faltar o equipamento médico, o dispositivo médico para o paciente usar. Tá. Eu queria te fazer uma pergunta. Depois de passar pelas mãos de um médico urologista, aí você faz assim, mas o urologista, no caso de homem e de mulher, as coisas, o aparelho urinário e o aparelho reprodutor, eles estão muito próximos, é por isso que as pessoas às vezes confundem. Não precisa ir ao ginecologista, não, é o urologista. Mas o ginecologista, que é o médico que atende especificamente a mulheres, ele também tem um conhecimento da parte de urologia e ele, se for o caso, ele vai encaminhar para o urologista, caso ele não tenha a condição. Detalhe, se você tem um plano de saúde, o plano de saúde oferece tudo aquilo que você precisa para esse tratamento. Se você não tem o plano de saúde, o SUS paga tudo, mas aí tem um detalhe, você tem que ir ao médico. Eu não gosto de utilizar o termo postinho, mas você vai ao posto de saúde, postinho, procura o médico, explica o que é que você tem, ele vai encaminhar para o urologista, você vai passar pela regulação, demora um pouco, mas é normal que demore, até porque nós que temos, estou dizendo nós porque eu tenho, a Thaís também possivelmente tem, plano de saúde, às vezes demora também no plano de saúde, não é assim, chegou lá e pá, atende, ou ligou e atende na mesma hora, não funciona assim. Então, o SUS paga tudo, então não tem por que você ficar a vida inteira tendo o desconforto de usar fralda geriátrica, espirrar e ter escape de urina, tossir e ter escape de urina, estar numa reunião e dar risada e ter escape de urina, quer dizer, tudo, e tem para homem e para mulher, escape de urina não é somente para mulher, não, para todo mundo. Então não tem por que você viver sem o conforto de um atendimento que pode resolver de uma vez na chegada aqui, você me falou a respeito de que Pilates funciona muito bem para pessoa incontinente. Desses escapes, né? São as fugas que tem de urina. Porque ele vai funcionar... Ele fortalece a pelvis. Isso. Perfeito. E aí a pessoa, isso reduz, né? Aí tem medicação, tem outros tratamentos. Por isso que é necessário o acompanhamento do urologista. Outra coisa que a Thaís falou aqui, que eu preciso falar para a senhora, principalmente. No caso de homens, é muito menos. Mas no caso de mulheres, a recorrência dessa disfunção, ela promove uma série de infecções urinárias que são doloridas, difíceis de curar, enfim, é muita coisa. Então, o que eu estou levando aqui, trazendo aqui para vocês é o seguinte, é a facilidade que uma ARUS, que uma associação como essa, que é uma associação sem fins lucrativos, é uma espécie de ONG, fornece gratuitamente, sem fim lucrativo, sem absolutamente nada. É encaminhamento daquilo que você precisa fazer. Feito? Vamos lá, Thaís. Eu estou falando demais, me desculpe, mas às vezes é necessário. Não, com certeza. Eu acho que isso é importante entender, né? Porque às vezes o paciente, ele sofre sozinho em casa, sem saber onde recorrer. A ARUS, ela existe. A gente tem um suporte técnico maravilhoso da nossa equipe. Todos os nossos médicos que acompanham, os nossos enfermeiros, eles são pessoas realmente comprometidas. Toda essa parte social, a gente também tem assistente social, então ela me dá o suporte, mas quem faz os encaminhamentos normalmente sou eu, né? Então a gente faz todo esse trabalho junto à pessoa, junto ao paciente. Perfeito. E, Léo, eu acho que uma coisa que precisa ficar muito claro quando a gente fala de infecção urinária, o agravamento dos rins, em alguns casos, pode causar sepse, pode levar o paciente a óbito. Então a gente precisa tratar esse assunto com muita seriedade. Rim é complicado. Rim é filtro. Se não está filtrando bem, aí a coisa complica. Eu vou chamar aqui o La Telecom e a gente volta. Eu já fecho esse bloco agora e a gente continua. Eu quero falar a respeito da ARUS, porque tem gente que vai me perguntar aqui, Léo, onde é que fica a ARUS?
Olha, onde fica não importa muito para você não, porque o que importa mesmo é o posto de saúde e o urologista. Ele vai te encaminhar. A Aros vai aparecer na sua vida na hora que você tiver a necessidade. Feito? Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica. Com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Estamos de volta, eu estou com o Thaís Yamazaki, no intervalo aqui, a gente, lembrando aqui do meu querido Benito, Dom Benito, que apresentava aqui o conteúdo amazônico e que se foi embora aí, deixou a gente aqui fora do combinado, como dizia o Rolando Boldrin, e faz uma falta que não tem mais tamanho. Querido Benito, que Deus o tenha, e que Deus o mantenha na sua glória, que eu tenho certeza que está lá do outro lado. Gente do bem. Bom, Thaís, a Aros é mantida como, por quem e de que é que ela sobrevive? Hoje a Aros, Léo, ela recebe doações, né, de várias pessoas. Então, são de pessoas físicas ou de empresas, né? Uhum. Então, hoje... Ela pode receber também da Assembleia Legislativa? Emenda parlamentar, pode, né? Pode receber. Mas hoje, assim, nossa fonte de renda, quem paga os custos fixos são as empresas que estão envolvidas, que trabalham com a gente. Perfeito. Então, elas mantêm, porque principalmente essas duas, né? Principalmente essas duas, né? Que a gente trabalha diariamente, né? Uhum. Mas a gente precisa. Então, se alguém, né, se sensibilizar lá no nosso Instagram, tem o CNPJ da Aros. Joga, pelo amor de Deus, esse Instagram aí. Para pedir, sou a melhor pessoa do mundo. Pedir para mim, eu sou uma porcaria, mas para pedir para os outros, e principalmente para uma causa tão nobre quanto a dos ostomizados de Rondônia, tá aqui. Você entra lá, por favor, siga, acompanhe tudo aquilo que a Aros está fazendo. 20 anos, não começou ontem, enfim, e tem muita coisa aí. E principalmente, ajude a manter. Mas quanto é que eu tenho que doar, Léo? Pode doar R$1 milhão, se você quiser. Liga lá para Ana Paula, do BBB, diga ela que não precisa ficar com aqueles 5,5 milhões, pode mandar R$1 milhão aqui para a Aros. Mas se você só tem R$100, R$50, manda, porque qualquer dinheiro para quem faz trabalhos no terceiro setor é importante, né? Sem dúvida, Léo, R$5, R$10, 50, 100... Todo o dinheiro é sempre bem-vindo, porque perfeito. A gente, as contas, é uma empresa, então ela tem água, ela tem energia. Todo dia tem todo o custo. E a Aros, Léo, fez uma aquisição importantíssima esse ano, que foi para proteger, pensando na questão da LGPD, na proteção de dados dos nossos pacientes, das informações sensíveis que a gente carrega, a gente contratou um serviço externo de uma plataforma que é patenteada, que tem certificação de proteção realmente do dado que está sendo inserido naquela plataforma, para poder ter o histórico desses pacientes. Porque quando a gente precisa ajudá-lo, por exemplo, a entrar com um processo judicial, para poder fazer uma declaração, a gente precisa sempre dos dados. Então, o paciente que ele é cadastrado com a gente lá na associação, ele tem essa proteção, tem essa segurança de um trabalho realmente profissional, ainda que seja uma instituição da sociedade civil. Eu sei que vocês têm despesas lá, até para comprar material de limpeza. Eu queria lhe dar um conselho aqui: se tiver que fazer compra de material de limpeza, dá um pulo na Rondoquímica, que você vai comprar muito mais barato, porque vai comprar diretamente da fábrica, e você vai ter assessoria do pessoal lá que vai lhe dizer: olha, leva esse daqui, que esse aqui funciona melhor para você. Rondoquímica. Há 40 anos, a Rondoquímica vem construindo uma história sólida baseada em qualidade, confiança e compromisso com os seus clientes.
é a primeira e a maior indústria de produtos químicos de Rondônia, levando soluções que fazem a diferença no dia a dia de empresas e consumidores, com preços competitivos para garantir que você encontre tudo o que você precisa. Com eficiência e segurança, a Rondon Química tem atendimento tanto no atacado quanto no varejo, com a mesma dedicação e excelência, valorizando cada cliente e cada parceria construída ao longo do tempo. Venha fazer parte desta comemoração e garantir os seus produtos aqui na Avenida Amazonas, número 7708. Produto de limpeza tem nome, Rondon Química. Estamos de volta. Vamos aproveitar e falar do Conselho de Saúde. Você falou o seguinte, todo dia tem um acidente de moto aqui. Todo dia tem um acidente de trânsito, não. Todo dia nós temos vários acidentes de trânsito. A gente vive numa cidade em que o trânsito não é que ele seja somente violento, ele é deseducado, desatencioso, ele não prestigia a primeira pessoa que precisa ser respeitada no trânsito, que é o pedestre, enfim. E aí é aquele caos que a gente sabe, porque na hora que dá um problema, por menor que seja, você já sabe que é complicadíssimo para qualquer pessoa. E nós temos motos que estão andando aqui em Rondônia como se não tivesse nenhuma lei de trânsito. Isso é uma verdade. Não sou contra, mas isso é uma verdade. Eu não sei o que é que esses meninos têm na cabeça. Acho que só o capacete. Juízo que é bom, nada. É um problema sério e muito preocupante. Mas falando um pouquinho, né, da atuação da Aros nos conselhos, né, no controle social, nos conselhos aí de direitos a Aros, ela está com um assento no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, eu estive como presidente no mandato passado, tentando fazer uma articulação de trazer outras instituições que não compõem para dialogar, para trazer as demandas, e assim a gente construir algo coletivo, pensando em todas as pessoas com deficiências, não apenas em grupo, porque eu poderia estar no conselho como presidente, pensando só no ostomizado e no incontinente. Mas essa não é a realidade. O conselho são para todas as deficiências. Então, a gente dialoga muito com o presidente da Associação da Pessoa com Deficiência Visual, com o presidente da Associação de Deficiência Auditiva, né? E aí a gente vai compondo, todas essas pessoas vão trazendo as suas demandas e a gente vai fazendo essa articulação. Thaís, o conselho hoje não, ele é tripartite, né? Município, estado e federal. Isso. E aqui, quando ele funciona aqui embaixo, ele funciona com a sociedade civil, no caso aqui a Aros participa como parte da componente da sociedade civil, e prefeitura e o governo do estado. Salvo engano, é isso, né? É nessa ordem, né? No município, a gente tem a Casa dos Conselhos Municipal, que fica na Guanabara 965. Isso. Né? Então, a gente trabalha lá com as demandas de todo o município. Então, tudo que passa no Conselho da Mulher, no Conselho do Idoso, no Conselho da Pessoa com Deficiência, no Conselho da Criança, fica instalado na Guanabara. E o Conselho Estadual, ele fica na Duque de Caxias, agora não me lembro o número, mas é lá perto já quase da Farquhar ali. Isso. Na Duque, que também aí é a nível estadual, que trabalha todos os municípios. Perfeito. Então, a Aros tem a cadeira no município, na cadeira, no Conselho da Pessoa com Deficiência e no estadual. Fica praticamente na esquina, na Duque de Caxias, ali na Praça Luiz Ferreira, né? Quase que ali, já na Praça Luiz Ferreira, se não me engano. Isso. Pouquinho antes, uma ou duas casas, talvez. Exatamente, perfeito. Exatamente. Fica bem ali, eu me lembro que eu fui presidente Dutra com a Duque. Eu me lembro que eu estive lá há muito tempo, quando o Mário Jorge, me parece que era o presidente do conselho. Ele foi uma época, não me lembro o ano, mas ele foi sim. Ele foi e ativo. Como sempre, tudo que o Mário Jorge fez na vida foi de forma uma entrega total naquilo que ele fazia. Sim, sem dúvida. E aí tem o conselho, a Aros também tem uma cadeira no Conselho Estadual de Saúde. Thaís, mas por que você resolveu
entrar, né, inscrever a Aros para participar desses espaços, porque é onde se discute a política pública. Né? Então, eu vejo que muitas pessoas criticam o conselho sem ter o olhar do conselho. Existem presidentes e presidentes porque são pessoas que têm um maior conhecimento, um menor conhecimento, têm um maior tempo para dedicar, porque esses trabalhos são trabalhos que eles não são remunerados, Léo. Então, a gente dedica o nosso conhecimento, o nosso tempo para trabalhar a política pública, para ajudar as pessoas a conseguirem encaminhar, fazer a ponte de solicitações. Então, eu preciso, ele passa ali, ele faz uma consulta com a gente faz o ofício, prepara o ofício, encaminha, por exemplo, à Defensoria Pública ou ao Ministério Público, mas essas demandas, é isso que a população precisa entender da importância do controle social e do conselho, é que ela precisa formalizar. A gente encontra muitas pessoas, militantes de WhatsApp, e o WhatsApp, ele não fala, ele não escreve. Mas ele faz um mal, às vezes, que não tem mais E tamanho. ele faz o mal, porque às vezes se replica a informação equivocada, a informação errada sobre um determinado assunto. No início do programa, eu falei aqui o seguinte, que mesmo as pessoas que têm um plano de saúde, elas passam por uma regulação. Por exemplo, se você buscar um médico aqui de otorrinolaringologia, você vai ter dificuldade. Um neurocirurgião, você vai ter dificuldade, independentemente de quem seja o plano de saúde. Vai ter dificuldade porque são poucos. Então, a demanda é grande e são poucos médicos. E aí é o seguinte... Quando você encontra uma Aros ou um conselho municipal, aí você fala assim, mas não funciona. Não funciona sim. Como tudo na vida funciona, mas você tem uma burocracia. Aí você fala, mas tem burocracia. Tudo tem burocracia. Burocracia é o mesmo que planejamento, burocracia é a mesma coisa que protocolo. Você tem que obedecer. O fulano, o seu José está na sua frente, você tem que esperar o seu José ser atendido, porque você vai ser o próximo. E, às vezes, a demanda é muito grande. Quando a gente fala de ostomizados, eu não sei qual é a quantidade de ostomizados que a gente tem, mas é muita gente. Somos mais de 1.200 pessoas. São mais de 1.200. Quando a gente fala de gente que está usando fralda geriátrica porque não consegue segurar o xixi e o cocô, a gente está falando de muita gente. Senão, não teria tanta fralda lá dentro da farmácia e fazendo promoção, de vez em quando tem fralda lá disso, daquilo. As pessoas estão ficando idosas. O idoso tende a ter problemas de escape, de incontinência urinária e de incontinência fecal. Tem. E aí, como é que vai fazer isso? Aí você faz o seguinte, aquela bolsa, será que eu tenho que usar? Dê graças a Deus. Se você puder se manter vivo por causa de uma bolsa, use. Se você puder se manter vivo por causa de um catéter, que é aquele que se coloca da uretra para coletar a urina lá dentro de você e coloca do lado de fora numa bolsa, dê graças a Deus, porque a gente vive dessa forma. Exatamente. Eu acho que eu tenho que falar mais alguma coisa, não? Eu acho que não, né? Eu falei para vocês tudo que eu devo. Esse olhar, Léo, né, de uma pessoa, né, de duas pessoas que não são incontinentes, que não precisam de dispositivo médico. Pelo menos por hora, né? Por hora, né? Por hora a gente... Eu não esqueço que eu tenho 77 daqui a pouco para ter incontinência daqui para ali, né? E ela não nasce assim amanhã. Ela vai acontecendo aos pouquinhos. A gente não percebe, mas de uma hora você diz assim, gente, tô pingando, o xixi tá pingando na roupa. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, né, da importância também de se cuidar, de entender o seu corpo, de respeitar o seu espaço, entender que hoje a ostomia, os dispositivos médicos te dá liberdade para poder fazer muita coisa, passear no shopping, caminhar no parque. Hoje, essa semana mesmo, uma das nossas
associadas de um outro estado publicou, eu cheguei até a compartilhar, ela foi com seu neto e seu filho num parque aquático, né? Fez todo o vídeo, o filho fez questão de gravar esse vídeo para ela. Que legal. Então, assim, são coisas que hoje a gente já tem essa possibilidade, né? Existem, inclusive, por exemplo, materiais, por exemplo, que são como se fosse um grânulo que você coloca dentro da bolsa que tem cheiro de lavanda. Para o quê? Para tirar o odor, para que a pessoa não fique incomodada. Então, assim, ainda que a gente não tenha banheiros adaptados como manda a ABNT, nós estamos num processo de construí-los, né? E isso já nos dá, esses materiais, eles já estão muito evoluídos para que a pessoa tenha essa segurança. Outra coisa, apenas para encerrar aqui, primeiro te agradecer muito, eu acho que esse tipo de informação, daquilo que a Aros e o Conselho de Saúde pode oferecer à população é algo que é muito importante. Eu queria falar só mais uma coisa, preconceito é um conceito que você tem de alguma coisa antecipada, tá? Uma coisa que já passou. Então o preconceito se dá na hora que a gente começa a olhar algo diferente com um olhar comum. O diferente é diferente e a gente deve olhar de forma diferente. A gente não pode olhar lá uma pessoa que eu não enxergo. Ah, mas ele é igual a mim. Não, ele é igual a mim, mas ele tem uma deficiência e essa deficiência precisa ser respeitada dentro do limite dele. O que eu não posso ter é limite na minha cabeça, porque quando eu tenho limite na minha cabeça, eu tenho preconceito. Essa história de estigmatizar quem precisa usar uma bolsa, uma colostomia, é algo que a gente precisa tirar da nossa vida, porque a colostomia, aquela bolsa para segurar as fezes da pessoa, por mais que seja desagradável, é desagradável muito mais para ela, mas para nós não. Então vamos parar com esse negócio e vamos olhar as pessoas com o olhar que elas merecem ter, mas sempre um olhar de respeito. Tá feito? Entenderam direitinho? Obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre a Aros, é uma missão, é um presente que eu ganhei, né, do Walter, com muitos desafios, com certeza, mas que a gente evoluiu muito, a gente construiu muita coisa mudou. E assim, eu me sinto honrada em poder falar em nome de todos os ostomizados do nosso estado, de todos os nossos incontinentes, né? Sempre ressaltando a importância do olhar de inclusão dessas pessoas, né? Que são pessoas como nós. E ninguém, Léo, ninguém está isento de virar uma pessoa ostomizada ou uma pessoa incontinente. Ninguém. É verdade. Somos seres humanos todos iguais. Quem pisa nesse chão está sujeito a tudo que esse chão oferece. Agradecendo mais uma vez a você, encerrando o programa, eu quero desejar a todos vocês boa noite, bom sono e bons sonhos. Esta semana a gente ainda tem mais um programa na sexta-feira e eu vou tentar falar, daqui para sexta-feira, vou tentar ver se eu consigo trazer aqui alguém para falar a respeito desse momento que a gente está vivendo aí, com a água invadindo bairros. Esta semana, lá na ponta do Abunã, a água invadiu muitas casas, o pessoal está lá tentando ajudar, trabalhar, promover alguma coisa para segurar a vida daquele pessoal dentro do bem-estar que é possível naquele momento. Está na hora de ir para a cama, não tá? Pensa a respeito de tudo aquilo que nós falamos aqui e desejo um bom sono para você. E você sabe que só pode ir para a cama depois de falar comigo. Não é verdade, Fernando Cabeção? Ele fala isso também. Um abraço.